Como devem ocorrer os contratos de compra e venda imobiliário para que tenham validade jurídica? Você sabe os principais requisitos para que o contrato de compra e venda tenha validade jurídica? Então, o contrato de compra e venda, como um contrato oneroso, ele precisa passar por 3 requisitos primordiais. Eu vou estar te passando aqui nesse vídeo quais são eles e a fundamentação de cada um. Vem comigo! Nós tivemos um caso há uns anos atrás de um vendedor que, por ter elevada idade e está se recuperando de um tratamento de saúde, o comprador questionou, disse, peraí, mas ele pode assinar o contrato de compra e venda? Na época eu estava acompanhando, por parte dos vendedores, e a família estava vendendo o imóvel justamente para tratamento de saúde do seu pai. E como o imóvel estava no nome dele, ele teria que assinar, e ele lustro, eu conhecia, eu disse, não, ele é lustro, tudo ok. Mas aí o comprador fez certo, ele disse, olha, mas quem pode me atestar da sanidade dele? No caso, a sanidade mental. Será que ele está lustro mesmo? Será que depois não viria um questionamento por parte de algum dos filhos, dizendo que aquela compra e venda foi feita de maneira equivocada, nas pressas, e tudo aquilo que se vende às pressas, todo negócio que é feito na correria, na emergência, na urgência, não é valor de mercado. Isso é óbvio. E aí o comprador, ele queria ficar seguro disso. E aí nós resolvemos essa situação. Tá? Já eu conto como foi resolvida essa situação. Mas a primeira questão é a capacidade civil das partes. A primeira grande sacada para ter validade jurídica em um contrato de compra e venda imobiliário é partes absolutamente capazes. Não dá para fazer um negócio com questionamentos sobre a capacidade civil. E aquele senhor, pela elevada idade, poderia ter problema de insanidade? Sim. Pelo fato de ele estar convalescente, se recuperando de tratamento de saúde sério, poderia no futuro questionar a sua sanidade mental, a sua plena capacidade mental para naquele momento assinar um documento tão importante? Poderia sim. Por isso o comprador estava certo em questionar isso, em trazer segurança para esse tocante. E a segurança foi uma resolução simples. E saiba que as principais resoluções, soluções que são desenvolvidas, às vezes é uma chave simples, mas que abre grandes portas. E essa chave foi trazer o tabelião do cartório até o hospital e ele atestou através de declaração com fé pública de que aquele senhor estava plenamente são, com todas as suas capacidades mentais em ordem, checou o prontuário junto ao médico, pegou informações, conversou com o vendedor, com esse senhor e atestou isso tendo fé pública, ou seja, trouxe segurança jurídica para a transação e a transação se perfectibilizou sem problema algum. Então, a primeira grande dica é essa, capacidade civil das partes. Junto com a capacidade civil, a qualificação completa das partes. Nesse exemplo que eu dei, dessa história, ele era casado, então precisava da outorga-chória, ou seja, a outorga marital. Na compra e venda imobiliária, o estado civil, em caso de venda por pessoa física, é imprescindível a qualificação correta. No caso casado, a esposa tinha que assinar a compra e venda e, óbvio, ela concordava, assinou juntamente com ele na qualidade de esposa, anuindo a compra e venda imobiliária. Doutor Léo, e se não tiver essa anuência? O que fazer se não tiver anuência? Se não tiver anuência, o negócio é nulo de pleno direito, exige a necessidade de ter a outorga-chória. Doutor Léo, mas olha só, e se ela não concordasse, o que é que poderia ser feito? Existe uma ação específica que é de suprimento de outorga-chória pelo judiciário. Teria que justificar a necessidade de venda do imóvel e a falta de assinatura injustificada do cônjuge. Apresenta isso no judiciário e temos a solução do conflito. Sendo que às vezes demora um pouco. E nós sabemos que a venda tem um time, tem um momento de aquecimento e finalização. E quando ela não ocorre, às vezes o comprador, ele não quer esperar. Ele vê um problema desse e diz, não, isso aqui eu não quero mais. E aí perde o time da venda. Então, às vezes, a solução
jurídica viável é conversar, é levar ao esclarecimento, levar ao convencimento de que a melhor opção é a venda e colher a assinatura de maneira correta, né, de maneira a que venha a esclarecer para as partes a relevância da assinatura do ato. Se for para o judiciário, pode demorar e perder a compra e venda. Então a primeira dica é capacidade civil, o segundo ponto é a qualificação das partes e o terceiro ponto é a documentação. A documentação das partes é imprescindível para checagem. E dentre os documentos das partes nós temos RG e CPF, que pode ser o CNH, ou pode ser um documento profissional, como OAB, CRO, CRM, né, ou CFM, né, no caso dos médicos, e assim por diante, uma documentação profissional. E lá tem o número da identidade, tem o número do CPF, ou seja, a qualificação completa, nome do pai, nome da mãe. Se for casado, nome do cônjuge, para poder ter aí a outorga chore no caso dos vendedores, e nome e qualificação do cônjuge em caso dos compradores, também é importante para ficar claro lá também o estado civil e a qualificação do cônjuge. Não para fim de assinatura, mas apenas para registro de que o comprador, naquele ato, ele é casado. Ok? Com relação a isso, documentação a mais dos vendedores, certidões fiscais, certidões forenses e certidão de IPTU do imóvel. Caso seja em condomínio, nada consta de taxas condominiais e se ele for na zona rural, certidão de quitação de ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Ok? Fica atento à documentação e agora vamos para a segunda dica para os contratos imobiliários terem validade jurídica. Vem comigo. Apresentação de preço e forma de pagamento. Cláusula própria tratando disso. O que as partes negociaram de preço da compra e venda do imóvel? Como é que eles ajustaram a forma de pagamento? Então, vou te dar aqui algumas situações para ficar muito claro isso. Geralmente, na compra e venda imobiliária, nós temos um sinal ou arras, que é o princípio de pagamento. E esse sinal ou arras, o princípio de pagamento, a minha sugestão é que fique em torno de 10% no máximo do valor da transação imobiliária. Isso porque o artigo 420 do Código Civil determina que há o perdimento das arras ou sinal em caso de rescisão contratual. Então não coloque elevado demais, porque pode ser que seja utilizado para fins de rescisão, ok? Então começa com sinal e arras. E o restante? O restante geralmente é na assinatura da escritura pública de compra e venda. Ou dá-se um prazo para que o comprador proceda ao financiamento imobiliário no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, ou faça a quitação nesse mesmo prazo com recursos próprios, ou misto, parte recursos próprios, partes recursos financiados. Uma outra opção, e isso é muito comum com imóveis novos, são as construtoras e incorporadoras parcelarem o imóvel. Ou seja, ele dá um sinal ou arras e parcela diretamente com a construtora, com a incorporadora. E aí vai ter lá as regras de parcelamento, correção monetária, do saldo devedor e fiquem muito atentos nisso. De 2020 para cá, o IGPM, ele não só cresceu, mas ele cresceu de maneira absurda a inviabilizar a continuidade do contrato nesses termos. Então, muito cuidado com a cláusula que trata da correção do saldo devedor, tá? Então, é muito interessante deixar prefixado. Então, quer dizer que, ao invés de utilizar o índice, eu posso deixar prefixado? Pode. 0,5%, 0,7%, 0,8%, 1% ao mês, pode deixar prefixado a correção ou usar um índice de mercado. Ou pode deixar o índice de mercado com esse teto mensal, para evitar que haja uma desproporcionalidade na correção do saldo devedor. Dentro da forma de pagamento também tem um item muito importante, ou cláusula, que é de acréscimos moratórios. É muito importante que haja as seguintes questões na cláusula de acréscimos moratórios: juros, correção, que não tem nada a ver com a correção lá das parcelas do saldo devedor, aqui é moratório, a multa por pagamento em atraso, e aqui não é a multa do Código de Defesa do Consumidor, que é de 2%, no mercado imobiliário aplica-se 5% a 10% de multa. E o quarto ponto, que é muito importante e muitos se esquecem, é o custo de cobrança dessas parcelas em aberto. Ou seja, houve a mora, vai ter que ter cobrança.
de maneira interna ou de maneira externa, terceirizando isso. E esse custo no contrato é muito importante que conste, que esse custo vai ser pelo devedor. Doutor Léo, que custos são esses? Custas cartorárias e emolumentos cartorários, como notificação, reconhecimento de firma, autenticação de documentos, custas processuais em caso de acionamento na justiça e honorários advocatícios. De maneira extrajudicial, o mercado trabalha com 10% e de maneira judicial chega a 20%. Isso tudo em contrato, para evitar qualquer tipo de questionamento futuro. Ok quanto a isso? Até aqui ok com o conteúdo? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa aqui o seu comentário, principal aprendizado. E vamos em frente agora com a terceira grande e principal dica, que trata do objeto do contrato. E o objeto precisa ser lícito, porque como todo contrato oneroso, nós temos as partes, um objeto lícito e a forma de pagamento. São esses 3 pontos que eu estou trazendo para você. Doutor Léo, é só isso? Claro que não. Tem todo um universo a mais de conteúdo, de informações que dão substrato para que o contrato imobiliário tenha validade jurídica. E agora esse ponto do objeto. Vamos lá. O artigo 481 do Código Civil ele é muito claro, que pelo contrato de compra e venda, uma parte se obriga a transferir um imóvel em contrapartida a receber um preço certo por ele. Então, na compra e venda fica muito claro que é uma obrigação futura de transferir essa propriedade. Porque o contrato de compra e venda interpartes é um instrumento particular, bilateral, onde um comprador e um vendedor ajustam a venda do imóvel. Mas a transferência dele, nos termos do artigo 1227, 1228, se dará através de escritura pública de compra e venda e o devido registro no cartório imobiliário. E isso são os passos futuros. Até aqui tudo ok? E aí nós temos a questão do objeto lícito. Então estamos falando de uma parte que é proprietária de um imóvel, que está vendendo esse imóvel para uma outra parte interessada, ou seja, vendedor interessado em vender, comprador interessado em comprar, e essas partes pactuam essa compra e venda. E o objeto é justamente o imóvel referente à transação imobiliária. E esse imóvel ele precisa estar desembaraçado de ônus, livre de ônus, livre de gravames. Doutor Léo, onde é que eu vejo isso? Pelo amor de Deus. Na matrícula imobiliária. É o local que você analisa, enxerga e verifica. É como se fosse o RG do imóvel. Lá tem todos os dados do imóvel. Tá? E na matrícula imobiliária, diferente dos demais documentos de pessoa física, ele tem tudo, desde o início da abertura da matrícula, quem foi o primeiro proprietário, para quem ele vendeu, quem é o segundo proprietário, para quem ele vendeu, quem é esse terceiro proprietário, se ele vendeu, até o último proprietário do imóvel, se teve hipoteca, se foi dado baixo na hipoteca, se ele fez um financiamento no banco, pegou o dinheiro emprestado no banco e tem lá uma averbação de alienação fiduciária. Então, todo o histórico do imóvel está na matrícula. Você quer saber se o imóvel está apto para compra e venda? Primeiro documento a ser analisado, matrícula do imóvel. Então, o objeto lícito é dizer o seguinte: esse imóvel está apto para compra e venda imobiliária. E aqui é uma informação importante. A partir do artigo 722 do Código Civil, que é o capítulo que trata da corretagem imobiliária, é a obrigação do corretor de imóvel checar se o imóvel está apto para venda. Por isso que o corretor vai no cartório, atualiza a matrícula, que tem validade de 30 dias da sua expedição, ou seja, retirou hoje a matrícula, ela tem uma validade de 30 dias. Dentro desse período, o negócio pode ser feito e fechado, que está tudo ok. Passou disso, tem que atualizar novamente a matrícula do imóvel. E é lá que vai ter todo o histórico, se tem algum gravame ou não. Doutor Léo, é só isso para dar licitude à compra e venda? Não. É muito importante que seja checado as certidões fiscais dos vendedores, ou seja, certidão de tributos municipal, estadual e federal, certidão de IPTU do imóvel, certidão de nada consta de taxas condominiais, se ele tiver algum condomínio ou pertencente a alguma associação de moradores, que aí no caso são taxas associativas. Nesse caso é muito importante que seja levantado também certidões forenses,
que são as certidões do foro da região do imóvel e da região que o vendedor tenha residência, tenha domicílio. Checou essas certidões forenses, ele não tem passivo judicial que possa implicar em futura nulidade da compra e venda, então você pode seguir aí com um objeto lícito, imóvel desembaraçado e apto para finalização da compra e venda. Esses são os 3 principais requisitos que nós observamos dentro de um contrato de compra e venda para fins de averiguar a validade jurídica do mesmo. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilha com o maior número de pessoas, deixa aqui o teu like e se inscreve no nosso canal.